Oi, tudo bem com você? Como está passando nesse tempo de pandemia, de quarentena? Sei que você não gostaria de ter que lidar com isso, na é verdade? Na verdade, quem gosta de estar vivendo sobre uma ameaça, a chamada ameaça invisível, que é esse vírus? Diante desse contexto que nós estamos vivendo, eu acho muito propício a leitura do Salmo 23. O Salmo 23, que é muito conhecido, que nos fala que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. É verdade. A leitura do Salmo 23, se nós entendermos essa leitura na perspectiva, por exemplo, de quem escreveu, que foi Davi, Davi sabia muito bem o que estava falando. Davi ele era pastor de ovelhas. Então ele sabia que ele tinha que cuidar das ovelhas dele. Ele sabia que as ovelhas dependiam totalmente dele. Ele, como pastor, teria que livrá-las de todos os perigos. E ovelha, geralmente, elas não são proativas, ou seja, elas não buscam sustentos assim aleatoriamente. Elas têm que ser levadas e conduzidas. E elas também não é qualquer lugar, elas não conseguem se alimentar em montanhas. Elas geralmente têm que ir para um lugar seguro, onde tem água, onde o pasto é verdejante. E isso, quem procura e quem as leva é o próprio pastor. Então Davi tinha essa vivência de cuidado com a ovelha. Davi sabia o quanto era importante ele, como pastor, cuidar da ovelha. E ele sentia esse cuidado com Deus, com relação a Deus. Cuidado de Deus para com ele. Mas conhecer o Salmo 23, como eu sei que você conhece, eu não tenho dúvida a respeito disso, talvez falar dele para você agora seria o que nós chamamos de chover no molhado. Eu já sei disso. O Salmo 23 ele é de muito fácil compreensão. E ele nos traz mensagens assim maravilhosas, mensagem de segurança, mensagem de cuidado, mensagem de proteção, mensagem de sustento, mensagem que nos tranquiliza. Mas uma coisa é a gente ter isso em mente do ponto de vista cognitivo, porque simplesmente conhecer Salmo 23 não fará diferença nenhuma na sua vida nesse momento. Tem muita gente que conhece e não faz diferença. Se eu ler aqui para você o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, para o favor do seu nome. E aí ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei mal algum. As ovelhas, no tempo de Davi, não é lógico, né? Elas iam caminhando e iam seguindo aquilo que o pastor conduzia, para onde conduzia. Então ela totalmente dependente do pastor. Mas sabia que mesmo estivesse em algum lugar perigoso, o pastor não deixaria que nada acontecesse com a ovelha. Era assim que Davi fazia. Como eu disse para você antes, esse cuidado dele para com as ovelhas, ele viveu isso do cuidado de Deus para com ele. Então, como eu disse também, somente ler o Salmo 23, saber o que está escrito aqui, não vai fazer nenhuma diferença na sua vida. Só faz diferença na sua vida quando você conhece, de fato, o pastor do Salmo 23. Conhecer o Salmo 23 em si não vai fazer diferença nenhuma. Lembre-se, Davi, por ser pastor, sabia das atribuições do pastor, sabia da responsabilidade do pastor para com as suas ovelhas, sabia da dependência das suas ovelhas para com ele, pastor, e ele viveu essa dependência de Deus, ele viveu o cuidado de Deus, ele experimentou isso. Então isso aqui fez muito sentido para Davi. E só vai fazer sentido para nós hoje se nós conhecermos o pastor do Salmo 23. Só as palavras aqui não farão diferença nenhuma se você não conhecer esse pastor. E quem é esse pastor do Salmo 23? Não é o pastor da sua igreja, não é seu líder, não é o seu governante,
O pastor do Salmo 23 é Jesus Cristo. Ele é o pastor que dá a vida pelas ovelhas. E de fato deu a vida por mim, por você, pela humanidade. Ele é o pastor que cuida das ovelhas. Ele é o bom pastor. Ele é aquele que não veio para... Ele não é o salteador. Ele não é aquele que entra pela porta dos fundos. Esse é o salteador, esse é o ladrão. Que a gente vê na forma de muitos pastores hoje em dia, roubando sua membresia, roubando as suas ovelhas, matando as suas ovelhas. Muitos casos, nesse tempo de pandemia, obrigando a contribuir, ameaçando de pragas, de maldições espirituais, para que, intimidando a pessoa para que ela dê talvez até aquilo que não tenha. Esse não é o bom pastor. Esse é o salteador. O bom pastor é aquele que entra pela porta das ovelhas. E as ovelhas conhecem a sua voz quando chamam, porque tem relacionamento com elas, porque cuida delas. Quando você conhece Jesus, o pastor desse salmo, você vai ver que ele é isso mesmo. E ele cuida de você até hoje. Conhecer o Jesus, aquele que diz... deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Aquele Jesus que diz, crede em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Aquele Jesus que diz, não vos deixarei órfãos. Aquele Jesus que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse é o bom pastor. Esse é o pastor do Salmo. Se você conhecer Jesus Cristo, conforme está descrito nos Evangelhos, você vai verificar que realmente Jesus é o seu pastor e nada te faltará. E que vai fazer você repousar em pastos verdejantes, ele vai te levar às águas de descanso e vai refrigerar sua alma, tirar toda a amargura, toda a angústia, toda a dor, toda a preocupação. Você vai descansar nele. Você vai ser guiado pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E aí você pode dizer, ainda que a quarentena demore a acabar, ainda que as dificuldades aumentem, ainda que tudo possa piorar, eu não temerei mal algum, porque o meu pastor é Jesus Cristo. E como diz o apóstolo Paulo em Romanos, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Não há morte, nem a vida, não há riqueza, não há profundidade, nada, absolutamente nada vai nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Portanto, o desafio que eu faço para você hoje é: conheça o pastor do Salmo 23. E você vai ver, e você atestará, você verá na tua vida de que ele cuida de você, de que ele zela por você e de que ele jamais te abandonará. Mas se você ficar apenas nas palavras do Salmo 23, descrito por alguém, você não vai vivenciar isso. Se aproxime de Jesus Cristo. Procure conhecê-lo cada vez mais. Aproveite esse período de quarentena e se aprofunde mais em Jesus, em conhecê-lo. E você vai saber e atestar realmente que ele é o pastor do Salmo 23. Portanto, meu amado irmão, minha amada irmã, você que está me ouvindo, eu desafio você a conhecer a Jesus Cristo, o pastor do Salmo 23. Que Deus te abençoe.